Salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de Ciências Humanas para o concurso CFO Bahia. Na aula de hoje nós iremos abordar a primeira aula de Geografia, que fala sobre a relação sociedade-natureza. Essa parte de Geografia que está no edital de vocês e recomendo mais uma vez, vá ler o edital, observar, isso é muito importante. Ela está trabalhando com a geografia humana, né? Mais especificamente assim, e a gente vai estar trabalhando sobre isso nos nossos vídeos. Então, história geral, história do Brasil, história da Bahia e geografia. E atualidades, tem tudo aqui, vai ter tudo aqui no nosso canal, beleza? Então, dizer para você que curta, comente e compartilhe, espalhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar mais longe, e isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Tá certo? Dizer também para você se inscrever e ativar o sininho, porque quando sai um vídeo, ele avisa você. Tá bom? E tem gente que está estudando para a PM de Sergipe, aqui também nós temos vídeos de conhecimentos gerais do estado de Sergipe, beleza? E dizer também que a nossa apostila com conteúdo completo está disponível. Então você que quer um material em PDF com conteúdo, muitas questões com gabarito comentado, fala com a gente aqui que você tem acesso a esse material, você pode adquirir no através do nosso WhatsApp, beleza? Então vamos embora para o conteúdo de hoje, que fala sobre um tema extremamente importante, que é a questão da sociedade com a natureza. O que é isso que a gente precisa entender? Vamos lá. Quando a gente fala sobre relação homem-meio ambiente, pode cair, né, com esses termos assim também, a humanidade e o meio ambiente, a gente precisa entender o seguinte: a humanidade sempre se relacionou com o meio ambiente, com a natureza. Isso é óbvio. Por quê? Porque nós dependemos da natureza, certo? Nós dependemos, né? Então a gente modifica o nosso dia, se faz chuva, se faz sol, né? Então a roupa do seu trabalho, enquanto policial militar de um estado quente como da Bahia, que você vai passar, amém? É diferente do que uma roupa se você for servir, por exemplo, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Então, a natureza traz essas modificações. Mas o que é importante para a gente compreender os processos atuais? Primeiro, a natureza ela tem os seus mecanismos, como tem lá no edital, inclusive, que você citei. O que significa isso? Ela se autorregula. Então, a natureza ela tem os seus ciclos, ela tem os seus períodos e ela se regula. Então, as estações, né? Então, outono, inverno, primavera, verão, eles vão regular as coisas. Mas o que tem acontecido? E aí é muito importante a gente pensar sobre isso. O ser humano, a humanidade, a gente tem cada vez mais dependendo menos da natureza. Em que sentido? Que a gente consegue criar mecanismos tecnológicos para não depender disso. Por exemplo, hoje em dia a gente está em dezembro, né? Época de manga. Mas se você em maio, junho quiser comer manga, você consegue, não é? Você vai no mercado e compra, não é assim? Mas não é época de manga, mas a gente consegue ter. Por quê? Porque nós burlamos algumas dessas coisas. Então a natureza, ela tem os seus ciclos, os seus movimentos, que a humanidade, por ter crescido tanto e afetado tanto a natureza, isto tem se modificado, tá bem? Porque é uma coisa que é importante a gente entender. Durante muitos séculos, podemos dizer isso, a humanidade não entendeu que a natureza tinha recursos finitos, significa que ele acaba. Então, as coisas acabam, terminam. A gente não pode dizer que algo está ali para sempre. A maioria das coisas, na verdade. Tanto é que nós temos energias renováveis e não renováveis. A energia renovável, né, que é finita, que é infinita, é a luz solar. O sol vai terminar daqui a não sei quantos bilhões de anos, enfim. Estou dizendo isso não, mas tem energias que são finitas, como por exemplo o petróleo, certo? Que a gente utiliza ele para quase tudo que você está tocando aí tem petróleo de alguma forma, mas ele é finito, certo? Então a gente tem esse processo. A natureza tem os seus ciclos, e a extração de algo da terra, como a gente faz com os recursos minerais, ele causa prejuízos para a sociedade de muitas maneiras. E a gente tem observado isso na mudança da humanidade. Ok, minha gente? Então isso é importante a gente entender também. Os recursos naturais e a nossa vivência, a forma de vida que nós levamos hoje, ela é extremamente predatória. Então a gente carrega cada vez mais as coisas do meio ambiente como se aquilo nunca fosse acabar. Só que isto é um grande problema. Por quê? Porque acaba. Então vamos dar um exemplo. O Brasil já teve uma cobertura de Mata Atlântica muito maior. Só que a gente devastou isso. Causa problemas de erosão no nosso litoral inteiro. É o que está acontecendo em grande medida hoje também na Amazônia.
Por quê? Porque a gente sabe que a Amazônia ela ajuda a regular o regime de chuvas de todo o nosso continente. A gente está devastando a Amazônia para quê? O avanço da soja e do gado, lá no centro-oeste e norte do país. O que acontece com isso? O que vai acontecer com isso? A gente tem uma diminuição de uma mata, de uma floresta que é importantíssima para regular clima, chuva, que vai influenciar todo o nosso país, na verdade todo o nosso continente. É isso que você precisa saber para a sua prova. É esse tipo de coisa que a banca gosta de colocar. Então, vê só, uma coisa que tem, o meio ambiente ele está todo interligado. Não adianta essa coisa de, se o Brasil proteger a Amazônia, ou se o Brasil não fizer nada, só vai afetar o Brasil ou só vai afetar o Acre, Manaus? Não, afeta todo mundo. Por quê? Porque está tudo interligado. Isto é a natureza. Eu quero que você entenda isso também. Nós, enquanto humanidade, estamos interligados a isso. Se o seu vizinho toca fogo no lixo, interfere na sua vida, não interfere? Você vai ficar com raiva dele, pelo menos porque ele tocou fogo no lixo. Não é? Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, está interligado. Eu quero que você perceba isso. Porque também existe um debate que é muito importante, que é o seguinte, observe. Quais foram os países que começaram a devastar a humanidade primeiro? Os países de primeiro mundo. Inglaterra fazendo a Revolução Industrial, a Alemanha, França, Japão, Estados Unidos, os países que se desenvolveram primeiro. Foram os países que fizeram a sua Revolução Industrial, foram os países que devastaram boa parte do mundo. Só que agora, esses países, eles utilizam da ideia de preservação do meio ambiente, que é importante, a gente sabe, mas para impedir também que outros países façam o desenvolvimento. Veja, isso é um debate, é uma discussão, uma polêmica atual no mundo, ok? Eu quero que você tenha essa visão também, que tem a ver com atualidades, para você observar onde é que a gente encaixa a lógica mundial nesse processo, ok? Pausa para a água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. Primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por esse vídeo sem deixar aquela curtida, aquele comentário, sem jogar naquele grupo que vai fazer o concurso CFO. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se inscreva e ative o sininho. A segunda forma é adquirir um dos nossos materiais. Quando você compra uma apostila ou aulão de revisão, você está ajudando o nosso canal, que é um conteúdo gratuito, seguirá sendo gratuito, a crescer e a se desenvolver cada vez mais. Perceberam que a gente melhorou a imagem, a gente melhorou um pouquinho, a gente melhorou também o áudio, a gente está melhorando aí o nosso conteúdo e vamos fazer muito mais coisa aí. Estamos trabalhando atualmente em 3 concursos aqui no canal, Sergipe, São Paulo e Bahia. E vai vir um bocado ainda aí e a gente vai trabalhar também, beleza? Vamos embora no nosso conteúdo. E aí uma coisa também que é muito importante é a desigualdade. Veja só, eu falei agora sobre a desigualdade na distribuição dos recursos. Só que eu falei da distribuição internacional. Então veja só, os países utilizam igualmente na natureza? Não. Porque os países que têm muito dinheiro, eles conseguem utilizar melhor, com mais tecnologia, de uma forma diferenciada. Eu quero que você observe isso, para você colocar. Agora, existe uma desigualdade interna. Os mais ricos, eles conseguem utilizar das riquezas naturais, desde, por exemplo, até uma praia rica, qualquer uma que seja ela, quem é que tem mais acesso a ela? Os ricos, não é verdade? Então isso é uma coisa para você observar. Mas os recursos de maneira geral também. Quem é que tem condições de colocar uma placa solar na sua casa? Quem tem dinheiro para fazer esse investimento. Percebe o que eu estou dizendo? Então, os recursos eles são distribuídos de maneira desigual. Internacionalmente, então, os países eles que têm grandes recursos, eles, inclusive, eles compram a poluição. Sabia disso? Porque existe o chamado crédito de carbono. Cada país, lá na Rio 92, Eco 92, eles fizeram que cada um tinha um limite de carbono, de poluição. E aí o que os países ricos fazem? Eles dizem assim, vamos dizer, né? O Reino Unido faz, Uganda, tu tem 50 créditos de carbono e eu tenho 100, mas eu quero poluir 120. Então gasta só 30, aula de matemática, gasta só 30 que eu quero e eu te pago por isso. Então eles pagam para poluir. Veja, ao invés de você diminuir a emissão de carbono, você criou um mercado onde os países ricos pagam para poder poluir. Percebe como a lógica desigual se aloca nesses momentos também? Isso é importante para a gente perceber como as diferenças elas acabam acontecendo nesses processos.
ok? Então essa lógica é muito importante. E aí também muito importante é quando a gente fala sobre preservação do meio ambiente. E isto é importante em todos os aspectos. Vamos lá. A ideia de que a gente precisa preservar o planeta, ela é uma ideia que ganhou muita força a partir dos anos 90, quando a gente percebe a lógica do aquecimento global. E aquecimento global, eu quero que você entenda uma coisa. Aquecimento global tem a ver com os extremos climáticos, certo? Então, a gente vê, por exemplo, que geralmente em janeiro, partes da Bahia, por exemplo, não só Bahia, mas estou utilizando porque é o nosso concurso, mas a gente vê vários lugares do Brasil, especialmente a Bahia, que tem chuvas imensas e que acabam com alagamentos, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul também. O que é isso, gente? É extremo climático. Tem calor demais em alguns lugares do mundo, como na Índia, que chegou a bater 60 graus, 50 graus. Como a gente tem chuva demais, gelo demais em alguns lugares e outros que tinham gelo o ano todo e agora não tem. Então, a gente está vivendo um momento dos extremos. Quando chove, chove demais. Quando faz calor demais. Nossa sociedade não está preparada para isso. Você vai dizer, professor, a gente vai passar calor? Não é só isso não. Porque como é que a gente vai ter uma plantação, uma lavoura decente, se a gente não tem, se a gente tem calor demais ou chove demais? Vai matar. E o que vai acontecer com isso? A gente tem uma perca significativa nas nossas produções e na alimentação da população de maneira geral. Percebem isso? Então essa lógica que está aí colocada, bem explicitada, podemos dizer, e colocar isso aí, é importante para a gente conseguir entender o processo do que é o meio ambiente e da relação. E aí uma coisa que eu quero que a gente entenda hoje, que é um nome muito importante, desenvolvimento sustentável, que é a ideia de que o mundo precisa crescer, mas pensando no meio ambiente. Grava isso para a tua prova. Tem gente que não fica no vídeo até o final. Perdeu essa parte. Desenvolvimento sustentável significa a gente precisa crescer olhando para o meio ambiente. Então, essa parte é muito importante, é um termo muito falado em quase todos os debates sobre clima e tudo mais. Beleza? É isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, espalhe o boato. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Tamo junto e forte abraço.